acaloradas desde o começo dessa legislatura. Aliás, desde a antiga também. Na semana passada, o tema envolveu a roupa usada por uma deputada. Ontem, a troca ali de farpas foi por conta do início da campanha de vacinação de crianças e adolescentes nas escolas. Com posições contrárias a esse assunto, os deputados Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, e Ricardo Arruda, do PL, defenderam os pontos de vista de cada um sobre esse tema. Vamos conferir agora um trecho, então, do que eles falaram sobre a campanha de vacinação nas escolas e por que isso gerou ali uma certa discussão. Olha só. Não é possível que se faça campanha permanentemente contra a saúde pública. Não é para isso que alguém é eleito deputado estadual, de trabalhar contra o interesse público, porque trabalhar contra a saúde das nossas crianças é trabalhar contra o interesse público. Tanto o secretário da Saúde quanto da Educação trabalham sob as regras do Ministério da Saúde, do Plano Nacional de Imunização, da Anvisa, trabalham sobre a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é possível que a gente fique o tempo todo, é grupo do WhatsApp, é narrativa, é fake news, de manhã, de tarde, de noite. Eu já disse, deputado, dá o Prêmio Nobel de Medicina para o doutor Zeballos. Não é possível que uma pessoa seja iluminada e todos os outros milhares de médicos e cientistas, milhões de cientistas do mundo inteiro, estejam errados. Se ele responsabiliza, se ele acha boa a vacina, ele que se responsabilize pelas mortes, efeitos colaterais e tudo mais em criança. Isso aqui não é brincadeira, isso não é palanque político, isso não é questão ideológica, isso é questão de ouvir a ciência. Permite uma parte? Não permito, não é questão ideológica. Isso não é questão ideológica, é a ciência. Pelo amor de Deus, eu não dei a parte para ele. Nós temos que parar com essa palhaçada aqui de defender esse genocídio. Olha, lembrando que a campanha nacional de imunização nas escolas começou ontem e vai até a primeira quinzena de maio. Essa ação visa atualizar a caderneta de vacinação dos estudantes, com foco em crianças e jovens de até 15 anos. E vale lembrar também que, por conta do feriado, a Assembleia Legislativa hoje vai ter 2 sessões plenárias, a tradicional de terça, que já é aí normal no calendário, só que a de quarta-feira também vai ser antecipada. Então eles vão jogar para hoje todas as sessões, liquidar já a semana, e a partir de amanhã não tem atividade, pelo menos no plenário ali da Assembleia Legislativa, no que tange a discussão de projetos. Faz tempo que a gente está acompanhando discussões mais tensas dentro da Assembleia Legislativa. Os deputados, de qualquer que seja ali à frente, a opinião, têm o direito de ocupar o parlamento para expressar o que eles pensam sobre diferentes assuntos. Só que aqui no que tange a vacinação, a gente não está falando de vacina experimental, a gente está falando de uma campanha que vem ali combater doenças, inclusive como poliomielite, a paralisia infantil, que são aí imunizações que estão disponíveis no calendário nacional há décadas, né? Todo mundo aqui, provavelmente, que está nos escutando, já tomou a vacina da gotinha ali e com isso conseguiu se prevenir em relação à paralisia infantil, por exemplo. Mas como esse é um assunto extremamente polêmico e caro, porque surgiu ali no encorpo da vacinação da Covid-19 na época da pandemia e foi um tema muito politizado, eu quero saber a opinião de quem está nos escutando no rádio também. Aqui na live eu já estou atenta ao assunto da população, inclusive já lembrando da vacina contra a dengue, que foi prometida pelo governo federal e até agora nada, o AJ Prado está lembrando aqui. Mas você aí no carro, 41 984 18 1071. 41 984 18 1071. Envie aqui a sua opinião sobre esse debate, não só sobre o assunto, mas também sobre o posicionamento ali dos parlamentares na Assembleia Legislativa. Mais um dia, Carlos Coba, em que a discussão não é um projeto, mas é um tema ideológico dentro da LEP. E chama a atenção, Beatriz, que são 2 deputados da base, né? Um do PL e outro do PSD. Então você não viu dessa vez aquela briga da polarização PT e PL. Agora, me preocupa muito esse discurso contra essa questão da vacina, do calendário vacinal no país, porque, como você bem lembrou, Beatriz, o Brasil erradicou muitas doenças através da vacina. E são avanços da medicina de anos e anos de estudo e que agora, por causa aí do advento da rede social, esses discursos, alguns aí tortos, vamos dizer assim, para ser mais simpático, propagam a ideia de que a vacinação pode ser ruim para as crianças. Nós estamos falando de crianças.
Essa semana saiu aí um levantamento dizendo que de 2014 a 2025, ao menos 56 crianças e adolescentes na idade de 7 e 18 anos morreram no Brasil em decorrência daqueles desafios compartilhados nas redes sociais. Nesse último fim de semana, uma menina de 8 anos morreu vítima do chamado desafio do desodorante. Ou seja, a pessoa vê na internet uma coisa, vai fazer o desafio e acaba perdendo a vida. Não só o desafio, mas a vida. Então, com essa propagação da rede social, é muito preocupante. Nós, comunicadores, sempre temos essa preocupação e a rede social agora dá voz para todo mundo. Infelizmente, dá voz também para muito, entre aspas, idiota. Não estou dizendo que é o caso do deputado. Mas você dá voz para muita gente e às vezes uma mensagem errada traz consequências muito graves. Acabei de falar que 56 crianças morreram por causa de desafio na internet. Às vezes o pai não está nem vendo o que a criança está vendo, tá vendo na internet e vai me fazer um desafio do desodorante, que é cheirar aquele aerosol do desodorante. Aquilo dá um problema, claro, uma embolia pulmonar. Então, é muito preocupante hoje. A gente tem que ter uma responsabilidade redobrada do que a gente fala, principalmente nas redes sociais, porque esse conteúdo propaga. E aí quando você, agora entrando no caso específico do deputado ali, é uma sessão plenária em que, claro, não é para o público geral, poucas pessoas até veem a sessão plenária, mas esse recorte vai para a rede social, começa a viralizar e daqui a pouco tem criança na escola dizendo que não vai vacinar porque ouviu alguém dizer que isso faz mal, né? Então é muito preocupante. E aí, infelizmente, acabou indo para um bate-boca na Assembleia Legislativa, mais um, em que agora você viu um deputado do PSD que defende a questão da vacinação e outro que não acredita nessa questão da vacina, questionou muito a questão da vacina anti-Covid. E detalhe, não é a primeira vez, em pouquíssimo tempo, que a gente vê aí deputados se atracando, né, em relação a essa questão da vacina. Já houve um episódio recente, né, quando o deputado Márcio Pacheco foi também fazer um discurso, né, dizendo que não deveria ser obrigatório para os pais e questionando uma ação do Ministério Público do Paraná que acabou responsabilizando um pai e uma mãe que optaram por não vacinar os seus filhos com uma multa, um dinheiro que foi revertido para o Fundo de Infância e Adolescência. E a partir dessa fala do deputado, outros acabaram questionando, Denian Couto e a deputada Márcia Ursulac, que foi secretária de Saúde, entrou ali num embate com esses deputados, né, desmentindo ali informações que eles estariam trazendo durante a discussão. Quero falar para a nossa audiência que eu compreendo que uma parcela da sociedade que já é convencida de que a vacina é ineficiente, de que a vacina da Covid especificamente tem problemas, né? De que quando a gente vem conversar sobre essa temática da vacina, basicamente é pregar sobre uma religião para um convertido de outra. Dificilmente essa pessoa vai alterar ali a sua visão. E eu respeito a divergência, entendo que ela é parte da democracia, entendo que é muito bom estar vivo para que a gente possa divergir e trazer ali uma série de questionamentos, que a pandemia trouxe frustração para a área econômica, não veio com manual, desafiou ali muitos governos sobre a maneira como lidar, desafiou a medicina também, muita gente se questionou, nossa, uma vacina em tão pouco tempo, como é que pode? Será que ela terá, de fato, ali algum tipo de segurança em relação a essa aplicação e os efeitos colaterais? Mas é preciso dizer o seguinte, é muito bom estar nessa bancada hoje sem máscara, é muito bom estar nessa bancada hoje próxima aos meus colegas, sem distanciamento, né? A pandemia trouxe para a história de cada um de nós ali momentos muito complicados, muito difíceis, né? Eu tive pais idosos que eu fiquei sem ver, eu fiquei grávida, sozinha, isolada, não pude receber visita em hospital, teve gente que perdeu parentes, coisas mais gravíssimas do que a solidão que a pandemia proporcionou, quebra de negócios. Então, é compreensível que exista uma frustração em relação a isso, mas se pergunte aonde é que a humanidade estaria sem o desenvolvimento de vacinas. Sarampo, vacina, a Bea trouxe aqui exemplos, inclusive, de outras vacinas, a polio, por exemplo, né? É preciso que a gente tenha esse reconhecimento e, acima de tudo, né, a questão da vacina, ela se sobrepôs a visões ideológicas. Nós tínhamos governos de direita, estaduais, municipais, muitos inclusive políticos que falaram contra a vacina, né? Para você que de repente discorda dessa visão que eu estou trazendo, lembre-se, o que teve de político que pregou contra e furou fila para tomar a dose não está no gibi, é só procurar. Então,
É muito bom que a gente tenha tido uma separação dessa temática e que no Paraná, por exemplo, né, onde o governador é de direita, a gente tenha tido uma organização para seguir a diretriz do Ministério da Saúde e que a gente possa ter sido vacinado. Tenho certeza que alguém que está na audiência aí se lembra da sensação do dia que pôde simplesmente se livrar das máscaras ou então de quando recebeu a sua primeira dose de vacina para que a gente pudesse retomar uma normalidade e lidar com os problemas que a pandemia deixou. Assunto delicado aqui, mexendo bastante com a audiência. Eu estou aguardando a participação de vocês pelo WhatsApp também. Enquanto isso, já separei alguns relatos aqui do nosso canal do YouTube do Jovem Pan Grupo RIC, que tem uma comunidade fervilhando lá. Se você